Muito bem, jornalismo e visualização de dados na web. A intenção com essa aula é apenas introduzir esse assunto, porque a gente vai voltar a tratar dele numa aula posterior. O objetivo dessa primeira parte, não é, desse assunto é que a gente entenda a necessidade, na verdade, a falta da necessidade de utilizar números ou trabalhar com gráficos ou coisas que se referem a informações quantitativas, certo? E é nisso que eu vou tentar focar aqui. Inclusive as produções que vocês vão ter que entregar resultado dessa aula não precisam necessariamente usar visualização, mas precisam ser trabalhos com dados. Como assim? É o que a gente vai tentar demonstrar, certo? Primeiro, o que a gente chama de jornalismo de dados e qual a vinculação disso, né, com relação a um contexto mais geral sobre dados, casos emblemáticos na web, certo? De jornalismo de dados, considerando que essa é uma modalidade de jornalismo que não necessariamente precisa do digital para ser vista a cabo, não é? A gente tem jornalismo de dados na TV, no impresso, enfim, e diretrizes de produção, certo? Que são recomendações mais práticas para vocês, né? Começando pelo início dessa parte de uma conceituação, né? De como é que o que a gente está chamando aqui de jornalismo de dados. Primeiro é preciso dar um passo para trás e lembrar uma discussão que a gente já fez em Ciber, que é, bom, qualquer elemento da cultura atual dependente de dados. Um processo que a gente já estudou em Ciber, que chama-se dataficação, que é ter basicamente qualquer aplicação, site, serviço digital ou não que você utiliza hoje, basicamente passando pela coleta, processamento, extração, que vem antes de tudo isso, processamento, disponibilização, publicação e mercado movido, gerado com base em dados e na suposta inteligência gerada por eles. Sim? Aí, bom, você pode escolher o serviço da sua preferência, de qualquer parte da vida social. Basicamente, qualquer coisa estará ligada a algum serviço, alguma aplicação que utiliza dados como fonte principal, como motor da sua operação. Partindo desse princípio, dados no jornalismo não são uma coisa desse tempo em que basicamente tudo é transformado em dado. Sim? Dados no jornalismo são utilizados desde sempre para comprovar, verificar, ilustrar. Vocês mesmos, em várias das matérias que vocês já produziram, utilizaram dados de pesquisa, relatórios, né? Atlas, publicações em geral, ou mesmo que apareçam nas falas dos entrevistados, para tentar comprovar, verificar, ilustrar informações que aparecem na matéria. Então, o uso de dados no jornalismo não é exatamente uma novidade. Né? Na verdade, ele existe basicamente, pelo menos de uma maneira mais disciplinada, quando o jornalismo passou a ter um caráter industrial há mais ou menos uns 200 anos, que foi um modelo popularizado, montado, né, pela imprensa norte-americana. Mas, notavelmente, no Brasil, sem dúvida, o uso de dados como fonte de matéria passou a ter um impulso bem maior depois da Lei de Acesso à Informação e do Marco Civil da Internet, quando muita coisa, mais dados, começaram a ser disponibilizados publicamente, por força da lei, inclusive. E, claro, hoje a realidade é que esses dados sustentam laboratórios, veículos inteiros especializados nesse trabalho com dados. No entanto, tem alguns reparos importantes e é nesses que a gente vai tentar focar a nossa exposição aqui, certo? Os dados no jornalismo são um pressuposto. O que eu estou querendo dizer com isso? Dado é informação que pode ser parametrizada, é informação que pode ser organizada em categorias.
Basicamente, qualquer coisa pode ser organizada em categorias. Números são uma coisa muito boa para ser organizada em categorias, mas eles não são o único tipo de informação que pode ser montada dessa forma. Sim? O que a gente está chamando de dado aqui é esse tipo de informação que pode ser sistematizada, parametrizada, dividida em categorias, em grupos de conjuntos de semelhantes. Sim? É mais difícil fazer isso com um discurso. Por exemplo, em uma aula, a gente consegue extrair dados dela, como essa daqui, certamente. O tempo de duração, se a gente for olhar para a parte quantitativa, né? A quantidade de palavras utilizadas durante a exposição do professor, quantos frames o vídeo toca, né, a cada segundo, a gente consegue tirar alguns dados, né, técnicos talvez mais, nesse sentido, se a gente olhar para números. Mas olhando para o discurso que está sendo dito na aula, por exemplo, se eu vou olhar as palavras mais frequentes ou quais são os argumentos mais fortes da aula, eu vou ter que fazer um outro tipo de análise, que ainda é tentar separar em categorias, que é o que a gente faz no início da aula. Quais são os assuntos? São esses três. O que é dado, exemplos e diretrizes para o final. Essa tentativa de explicar as coisas de uma maneira didática, parametrizar as coisas, montar conjuntos, parece muito com, basicamente, qualquer manual de jornalismo. Sim? Essa orientação de tentar explicar as coisas, de juntar coisas que são parecidas e mostrar dentro desses grupos o que difere, na verdade, é o modus operandi do jornalismo. Ou pelo menos deveria ser se a gente seguisse à risca os manuais. Em que sentido? Se eu encontro algo que é estranho, por exemplo, no atendimento à saúde no município, o que é que uma UPA deve fazer, uma unidade de pronto atendimento à saúde? Ela deve estar disponível durante um determinado horário para atender as pessoas. Se eu tenho uma rede de 60, 70 UPAs em Goiânia, estou chutando esse número, tá? E eu encontro 5 ou 6 que não abrem ou que só funcionam em intervalos intermitentes, eu estou separando um grupo que não funciona conforme todos os outros. Esse grupo que não funciona é o inusitado, é o diferente, é o que sai fora, é o que gera conflito, que são todas essas coisas que a gente está dizendo aqui. Valor notícia. Sim? Este olhar analítico, sistemático, de tentar separar o que é diferente, o que sai da rotina, o que salta aos olhos, na verdade é o modus operandi do jornalismo. É por isso que tem muita gente, sobretudo da velha guarda, que vai dizer, sempre que escuta falar nesse termo de jornalismo de dados, que não é uma novidade, ou que a modalidade não tem nada a ver, porque a gente sempre fez isso no jornalismo. Nesse sentido é que eles têm um pouco de razão. Sim? Dados são um pressuposto no jornalismo, ou pelo menos deveria ser, a maneira analítica de olhar para a realidade e tentar parametrizá-la, montar em categorias. Sim? As editorias do jornal são exatamente isso. A gente tenta pegar os dados, que são as informações recolhidas pelos repórteres, e parametrizá-los em grupos, cidades, educação, saúde e assim por diante. Sim? Então, na verdade, a gente faz isso desde que a imprensa é imprensa, pelo menos no modelo industrial, que existe nos últimos 200 anos. Dados não são neutros. Essa é uma discussão que a gente fez a exaustão em cibercultura e que a gente recordou em inteligência artificial. Vale a mesma regra aqui. Os dados jamais são neutros porque a seleção deles é arbitrária. Sobre quais eu vou escolher falar, eu é que vou decidir quais eu vou selecionar dentro de determinada amostra. A edição que eu vou fazer desses dados e a maneira como eu vou apresentar também são fruto de opções pessoais. Conhecimento básico de estatística, informática, essa coisa de saber programar ou saber mexer com planilha, é importante? Ajuda, mas não é absolutamente fundamental. E é isso que a gente está tentando reforçar aqui, sim?
Trabalhos com dados não pedem necessariamente reportagens multimídia, infográficos, tabelas, mapas, não é? Gráficos de barra, pizza, aquela coisa elaborada. A gente vai ter uma aula para falar especificamente disso, mas antes é importante desmistificar essa parte de como a gente vê esse trabalho de jornalismo de dados, certo? E isso não sou eu que estou dizendo, mas como de praxe, os autores que estão relacionados aqui, sim, a maior parte deles, grandes autoridades justamente nessa área de jornalismo de dados. Se a gente tentar chegar num conceito aqui, o texto que serve de base para a discussão hoje, ele vai tentar fazer uma diferenciação que é muito importante entre reportagens com dados e reportagens de dados. Essas que nos interessam hoje, que são as reportagens de dados, o jornalismo de dados, é aquele onde o dado é a própria razão da reportagem. O trabalho de jornalismo parte do dado, ele depende dele para existir. Nesse sentido, o dado seria o próprio fundamento da pauta. E as histórias das relações entre os personagens, o que vai conduzir todo o fio argumentativo, informativo, de narração da reportagem, são as relações que os dados suscitam ou que eles apresentam entre os entes ou as outras fontes que vão aparecer ao longo da reportagem, certo? Isso é fundamental, né? E, inclusive, vai ajudar a gente a identificar alguns exemplos aqui como sendo coisas que não são jornalismo de dados, né? As rotinas de produção de jornalismo de dados, né, se a gente for olhar, por exemplo, a sugestão do Jacopo Ottaviani, ele é do Centro Europeu de Jornalismo, European Journalism Center. Deixei um material que eles montaram aí, que é um manual de jornalismo de dados. É basicamente a publicação mais importante da área. Assim, né? Ela está um pouco defasada, deve ter uns 2 anos a última edição, mas ainda é tomada como uma grande publicação, porque foi elaborada por caras como ele, o Paul Bradshaw, Craig Silverman, gente que são os grandes nomes nessa área de jornalismo de dados. Ele vai montar as rotinas de produção e primeiro, bom, se é jornalismo de dados e a gente parte dos dados, a primeira coisa são os dados, sim? Depois, pensar quais são os recursos que eu preciso para trabalhar com eles. Aí, nessa parte, as pessoas já surtam. Falam, não, eu não sei programar, eu não sei mexer com programa. Às vezes, o recurso que você precisa é o Word. Sim? E internet. Ou, no caso, o WordPress. Sim? Em que sentido? Às vezes, as bases de dados já estão todas organizadas, limpas. Ou elas têm uma informação que já dá para ser tirada delas sem grandes trabalhos de limpeza ou extração, certo? Terceira parte, narrativa. Pensar em como é que você vai contar uma história que faça sentido para a pessoa, para aquela pequena flutuação que você encontrou nas planilhas, nos documentos, nos PDFs que você encontrou por aí, sim? O design de como isso vai ser apresentado para as pessoas em termos visuais. E aqui é importante, nem sempre a gente está falando de montar gráficos interativos, gráficos de barra, pizza, mapas, visualizações sofisticadas, nada disso, sim? Produção, obviamente, a redação ou a montagem de tudo isso, e a publicação por fim. Se a gente olha para as fases de produção do jornalismo digital, vocês vão ver que o que eles fazem, né, fazendo um paralelo aqui, é abrir a parte de redação nesses outros itens, recursos, narrativa, design, né, que são as coisas mais importantes para o jornalismo de dados, né. Tem outras divisões que vão aparecer depois e a gente vai conseguir, talvez, fazer um paralelo mais interessante, sim? Essa pesquisa do Google News Lab de 2017, tá, já mostrava lá atrás, há 5 anos, não é isso? 5 anos, que a maior parte das pessoas que acreditavam que o jornalismo de dados deveria ser uma área especializada, né, não eram as pessoas que trabalhavam na TV, né, ou no rádio, por exemplo, que é o segundo item aqui, né? Essas barras em amarelo mostram a proporção de jornalistas que acham que o jornalismo de dados deveria ser uma área especializada. A maior parte das pessoas que trabalham com online ou digital,
ou no jornalismo de tecnologia, é que acreditavam que o jornalismo de dados deveria ser uma área especializada. Por que isso? Em grande medida porque as pessoas que trabalham fora do digital não sabem o que é ou não sabem lidar muito bem com isso que a gente chama de jornalismo de dados. Em grande medida porque não conhecem o conceito e ficam misturando jornalismo com dados. Ah, apareceu número, tem planilha, tem gráfico. Jornalismo de dados, não. Jornalismo de dados é aquele que tem o dado como a fonte principal da matéria. O dado é uma fonte, sim. Ele não comprova as coisas e ele não é uma entidade neutra, objetiva, absoluta. Ele é uma fonte. E é por isso que ele deve ser submetido a todos os critérios que uma fonte geralmente é. A gente tem que desconfiar do dado, entrevistar o dado, fazer pergunta para ele, para ver se ele responde. Mas como que eu vou entrevistar uma tabela? Você olha para ela e a entrevista é saber o que é que ela te responde das perguntas que você tem como pauta. Se ela não diz nada, então talvez você tenha que manipular os números ali para conseguir uma coisa interessante. Se 15 documentos diferentes que você conseguiu baixar do site da Assembleia Legislativa não te dizem nada, eles podem ser o ponto de partida para marcar entrevistas com pessoas que vão dizer. Se eles forem a fonte principal, aí será um trabalho de jornalismo de dados. Sim? Outra coisa que a mesma pesquisa de 5 anos atrás mostrou, e essa tendência ainda se mantém 5 anos depois, são as áreas onde a gente costuma ter mais trabalhos de jornalismo de dados. Política, finanças e, claro, a parte investigativa e de esportes são aqueles que dominam o ranking de trabalhos com jornalismo de dados. Em grande medida porque essas áreas fornecem muitos números. E aí, não, mas então é porque realmente está vinculado ao número. Sim, mas por outro lado, elas também oferecem muito dado, que às vezes não é número. No caso de políticos, por exemplo, os projetos de lei, pelas leis dos estados nacionais que têm um nível mínimo de obrigação de transparência, de accountability, de prestação de contas, a maior parte das atividades deles são colocadas online. Então isso gera um grande corpo de documentos, que a gente chama de dados. Sim? Projetos de lei, gastos corporativos, salários, tudo isso tem que ser submetido ao escrutínio público e, portanto, supostamente, precisa estar transparente e disponível em algum lugar. Então, porque a gente tem mais dado nessas áreas, é que geralmente a gente tem mais matérias de dados sobre elas. Sim. Falando ainda de jornalismo de dados, se a gente vai para textos como o da professora Suzana Barbosa, aqui não estou falando mal, tá? Pelo amor de Deus, uma das maiores autoridades no país sobre o assunto. E aí você pergunta para o texto, né, ele vai dizer quais são as características do jornalismo de dados. Ela vai dizer dinamicidade, automatização, flexibilidade, hiperlinkagem, densidade informativa, diversidade temática, visualização, convergência. Mas vejam, todos esses elementos a gente não vê no jornalismo digital. Sim, todos eles. Uso de links, flexibilidade, automação. A gente falou de inteligência artificial na aula passada, né? Dinamicidade, densidade informativa, diversidade temática, esquemas de visualização, porque sempre vai precisar ter multimídia, convergência. Tudo isso tem no jornalismo digital. É por isso que outros autores, como o Leonardo Mancini e o Fábio Vasconcelos, acham que a gente precisa definir jornalismo de dados pelas competências que ele exige, que no caso são essas 4. Extração, extrair os dados que a gente precisa, né? Tem uma pauta original e onde que eu vou encontrar informações sobre isso? Talvez no site da Prefeitura, no site do Estado, no site do IBAMA, no site do Conselho Nacional de Justiça. Vai depender da pauta que você elegeu para cumprir. Sim? Vai precisar extrair dados de alguma forma. Esses dados, assim que você baixa de algum lugar, às vezes a tabela está toda bagunçada e você vai precisar fazer um trabalho de estruturação. Tirar os números que não te importam, né? Ou os textos, né? As entradas, os códigos, porque o dado pode ser de diversas naturezas,
tirar os dados que não te importam tanto e manter apenas aqueles que fazem sentido para a pauta que você está investigando. Sim? Então esse trabalho precisa ser feito, porque senão você sempre vai ter que ficar lidando com informações que não fazem muito sentido para você. Exemplo, eu estou procurando, não sei, o nível de desmatamento de fazendas recentemente multadas pelo IBAMA, por exemplo. Entro no site do IBAMA e procuro por listas de autuações. Inclusive deixei o link disso para vocês, se alguém pensar em fazer algo nesse sentido. Né? Procuro por listas de multas. Nas multas tem várias informações. Tem a localização do lugar que foi multado, o endereço, a localização no sentido a cidade, o estado, a coordenada geográfica, sim, de onde o lugar fica, o endereço, a classificação que o IBAMA dá, e aí tem uns códigos deles internos, né, que eles dão para o tamanho da propriedade, coisa nesse sentido, o ano da multa, a data, o mês certinho, a hora em que a multa foi gerada, né, a gravidade dela, o valor, tem várias informações em relação à multa ambiental. Se a sua pauta é tentar descobrir em quais áreas, por exemplo, a gente tem mais multas por desmatamento em Goiás, não interessa para você exatamente o código que o IBAMA deu para cada multa, sim? Ou a cor que ele vai marcar no mapa com cada... Isso não importa muito. Então essas colunas você pode apagar da tabela e manter apenas aquelas que interessam para a sua pauta. A gente vai mostrar outros exemplos disso. A terceira parte é analisar os dados com os quais você está lidando. Sim? Observar o que é que responde às perguntas de pauta, e aqui é a parte que você entrevista os dados, para saber se eles te respondem alguma coisa, ou se você precisa de fontes acessórias para conseguir as respostas que você está buscando. Quase sempre, né, difícil dizer sempre, para não ser absoluto, mas quase sempre, trabalhos de dados vão exigir consultas a outras fontes. Então, trabalhos de reportagens com dados que tem apenas o dado, a base de dados principal como fonte, em geral resultam em trabalhos ruins, porque eles faltam justamente no que é mais básico do jornalismo, que é contexto. Sim? Ora, se é uma reportagem, você está consultando várias fontes diferentes. Os dados são apenas uma fonte. Há outras fontes, inclusive documentais, que você pode consultar para conseguir complementar e dar contexto à informação que você está tentando reportar. Por último, a parte de visualização. E aqui os autores são bastante enfáticos em dizer que visualização não quer dizer necessariamente gerar gráfico, tabela, uma coisa necessariamente que apele para um desenho de design sofisticado ou complexo. Às vezes a melhor solução de como apresentar ou contar uma história que vem atrelada aos dados é com texto. E frequentemente essa é a solução adotada por vários jornais, por vários jornalistas, por várias redações. Simplesmente porque é a melhor solução, inclusive pensando no próprio leitor. Sim? Vamos mostrar alguns exemplos disso. Um deles é a investigação do Paradise Papers. Não é? Em 2017, ela eclodiu e juntou um monte de jornais que tentaram passar por 13 milhões de documentos. 13 milhões de documentos. Obviamente, a gente está falando de dados aí, não é? Porque você pode categorizá-los de onde eles vêm, do que eles estão falando, que reuniam o quê? Eles vazaram mostrando um monte de celebridades, políticos, gente endinheirada, transferindo dinheiro para paraísos fiscais, para fugir de impostos. Então no meio tinha o Bonovox, do U2, a Madonna, o Lewis Hamilton, da Fórmula 1, sim? Gente assim, anjos na terra, né, com programas filantrópicos, gente boazinha, do coração muito bom, né, mas que estava escondendo dinheiro em paraíso fiscal para não pagar imposto. Inclusive, imposto que sustentaria, por exemplo, países pobres. Né? E aí você tem de tudo, né? Desde a rainha da Inglaterra até o Zuckerberg. Né? Várias pessoas endinheiradas envolvidas nesse escândalo aqui. Vários jornais se juntaram, montaram um consórcio
para analisar, primeiro, estruturar as informações que estavam dentro desses documentos, analisá-las e montar visualizações que conseguissem mostrar para as pessoas o que estava acontecendo. A reportagem de abertura do The Guardian, um dos maiores jornais do mundo em inglês, sobre isso, perguntava o que são os Paradise Papers e o que eles nos dizem, sim, porque supostamente é o que as pessoas gostariam de saber. Montaram um vídeo bastante didático mostrando como foi a investigação, como são os dados, essa parte é fundamental, descrever os dados, sim, como eles foram utilizados, que perguntas eles fizeram para eles, não é? Como os dados respondiam às perguntas que a reportagem estava investigando, porque é uma coisa absolutamente natural, sim. Você, quando vai fazer uma entrevista com qualquer pessoa de carne e osso, você descreve ela para o leitor. Você diz qual é a profissão, qual é a idade, o que ela faz, a declaração que ela deu, a resposta que ela deu às perguntas que você fez. A mesma coisa tem que ser feita com o dado. Se ele é uma fonte da matéria, você tem que passar exatamente pelo mesmo escrutínio. Quem é esse dado? Onde ele está disponível? Sim? E se eu, leitor, posso ter acesso? Pode. A uma pessoa mais difícil, não é? Porque você tem que marcar horário, enfim. Se bem que tem o link das redes hoje, não é? Mas a rede não é a pessoa, enfim. O dado em si, bota o link. Fim, não é? Então explicam o que é o dado e depois montam visualizações. Então mostram no mapa, né, o nível de dinheiro que você tinha acumulado, por exemplo, em países como os Estados Unidos, Inglaterra, China, Hong Kong, e como esse dinheiro era extraviado, né, para as Ilhas Caimã, para as Ilhas Bermudas, Seychelles, Maurítios, né, na Oceania, lá perto da Austrália, e várias outras na América Central, né, paraísos fiscais para esconder o dinheiro desses endinheirados. Outros casos emblemáticos, em que inclusive inaugura essa conversa de consórcio de imprensa, não é, para trabalhar com vários milhares de documentos, é o caso do Wikileaks. O Wikileaks fez um grande vazamento há mais de 10 anos atrás, né, em 2010 e 2011. Parece, quando a gente escuta a história, um pouco ficção científica, teoria da conspiração, mas como tem 10 anos, a gente está falando de uma coisa que aconteceu num passado já quase remoto, não é? 2010, o Julian Assange, o diretor, o dirigente do Wikileaks, conseguiu acesso a basicamente mais de 700 mil documentos classificados como sigilosos ou confidenciais pelo governo dos Estados Unidos. E aí, para divulgar isso, ao invés de simplesmente colocar no site do Wikileaks, e aí depender, né, de algum repórter encontrar o link e começar a falar sobre isso, ele montou uma rede de colaboração entre 5 grandes jornais. A Der Spiegel na Alemanha, o Le Monde na França, The Guardian na Inglaterra, e nos Estados Unidos, o New York Times, além do El País, na Espanha. Então pegaram esses 5 grandes jornais, juntaram todos eles às redações e disseram, olha, a gente vai passar os documentos para vocês, mas vai ser de pouco em pouco, né? E a gente gostaria que vocês nos ajudassem na divulgação desses relatórios de guerra. O que eram esses documentos? Eram documentos da Guerra do Afeganistão e da Guerra do Iraque, em que os militares, para toda operação que eles fazem, eles precisam preencher, assim que eles voltam para o acampamento do QG, eles precisam preencher um relatório dizendo o que eles fizeram, onde eles foram, quais recursos eles utilizaram, se deram um tiro em alguém, tem que reportar quantos tiros deram, né? Quanto munição foi gasta, qual foi a ação, o que resultou e tudo mais. Esse tipo de documento, né, pela natureza deles, foram classificados como sigilosos, porque vários deles expunham crimes de guerra. Então, em 2010 e 2011, você teve esse grande lote de documentos, né, divulgados pelo Wikileaks junto aos jornais. E em 2016 e 2017, eles também divulgaram vários outros documentos, sobretudo e-mails relacionados a Hillary Clinton, então secretária, não é, com status de ministro, né, lá nos Estados Unidos, e também que estava concorrendo à eleição presidencial, e da CIA, não é, entre 2016 e 2017. Um dos materiais em 2010 que fez mais sucesso, assim, né, por mais macabro que seja,
na divulgação desses relatórios foi um vídeo que eles encontraram no meio dos documentos, né, que eles chamaram de efeito colateral, né, e deram esse nome justamente porque o relatório mencionava isso. Tratava-se de um grupo de militares sobrevoando uma cidade no Iraque em 2003, e aí você tinha, eles, pelas imagens do helicóptero, eles viram umas pessoas andando na calçada e uma delas estava carregando uma coisa que parecia ser o cano de uma arma. Tinha umas 5 ou 6 pessoas juntas e eles falaram, não consigo ver direito, mas parece uma arma. O comandante deu a ordem, falou, então abre fogo. Não é? Olha, eu posso atirar? Pode. Então aí meteram fogo nas pessoas, mataram todos. Né? Depois chega uma van, 1 ou 2 sobrevivem, começam a se arrastar no chão. Chega uma van para tentar ajudar quem foi atingido pelas balas. E eles dizem, olha, mais terroristas chegaram para ajudar quem a gente atingiu. O comando diz, abre fogo. Atiram na van. E aí depois, né, que eles foram, de fato, verificar a situação, averiguar, tratava-se de um jornalista. A arma que supostamente o sujeito estaria carregando era uma teleobjetiva de uma câmera. Era um jornalista da Reuters que estava carregando uma câmera de teleobjetiva, aquelas lentes bem grandes assim, para, claro, fazer o trabalho dele. Foi atingido pelos tiros do helicóptero, morto, assassinado pelo exército norte-americano, confundido com um terrorista, não é? E a van que chegou depois para socorrer ele, que estava se arrastando no chão, depois de ter levado os tiros do helicóptero, estava com crianças. Era um motorista de uma van escolar, que estava levando crianças para a escola, que foram atingidas pelos tiros do helicóptero. Então tem mais de 250 mil documentos, 392 mil documentos só da guerra do Iraque, mais ou menos de situações parecidas como essa. Sim? Então dá para imaginar, não é, o nível de valor notícia que um material desse teria. Não é? Quem foi o responsável por vazar o material foi um capitão do exército americano, à época se identificava como Bradley Manning. Depois que foi preso pelo exército norte-americano, ele passou tudo por um CD, escreveu Lady Gaga no CD, né? Descobriu essas coisas, salvou tudo num CD, escreveu Lady Gaga para ninguém saber o que era que tinha dentro do CD. Salvou, levou para a barraca dele, depois, no deserto do Iraque, né? E subiu isso para a internet, foi conversando com o Julian Assange durante muito tempo, né? Com outro hacker também que estava fazendo a mediação. E aí eles conseguiram subir o material. Tem toda essa história detalhada num documentário que eu deixei o link para quem tiver interesse, tá? Chama-se Wiki Rebels, que está nos links da aula de hoje. O Bradley Manning, depois que foi preso, assumiu a identidade de Chelsea Manning. E aí ela, não é agora mulher transexual, recebeu um indulto do Barack Obama, né? Um perdão presidencial. Como um último ato do Barack Obama. Foi solta, saiu da prisão, e aí logo depois o Trump assumiu, né? E aí disseram, olha, você precisa confessar alguma coisa, né, para continuar em liberdade. E aí ela disse que não confessava nada, porque achava que o que ela tinha feito estava certo, e foi presa novamente. O Julian Assange, né, que participou, né, liderou o Wikileaks durante muito tempo, ficou muito tempo isolado, né, fechado na Embaixada do Equador, na Inglaterra. Mudou a presidência do Equador, o presidente pediu para ele sair de lá e autorizou a polícia britânica a entrar lá e prender ele. Então ele está preso na Inglaterra com o perigo de ser extraditado para os Estados Unidos, onde o temor, segundo os militantes, os associados do Wikileaks, é de que ele provavelmente vai receber a sentença de prisão perpétua ou até algo pior, considerando o nível, né, do dano que ele fez ao Estado norte-americano. Tem 2 livros excelentes que contam exatamente disso, os bastidores dentro da redação, sim, para montar essa divulgação. Um é esse do David Legge e do Luke Harding, que são jornalistas do The Guardian, falando exatamente disso, a guerra do Julian Assange contra os segredos do Estado, e esse outro do Daniel Donchant-Berg, os bastidores do Wikileaks. O Daniel era o número 2 do Wikileaks. Ele brigou com o Julian Assange e saiu da organização pouco antes deles fazerem esses grandes vazamentos.
Tem um filme, mas não assistam, tá tudo errado, tá? Tudo errado. O próprio Julian Assange disse que tá tudo errado. Os jornalistas que trabalharam disseram que tá tudo errado. Então, esquece o filme, tá? Vai para o documentário ou vejam esses livros, ok? Escritos por gente que participou do processo, tá bom? O Wikileaks foi, talvez, um grande marco no trabalho de jornalismo de dados. Primeiro porque juntou muitos jornais para trabalharem juntos remotamente, então usando recursos digitais da web. E ele trouxe um problema muito interessante, que era como é que eu vou pegar esse relatório militar, né, o que o cara salvou no CD, eram mais de 700 mil documentos nesse formato. Sim? Você abria o Word, eram milhares de arquivos em Word, você abria, cada arquivo era um relatório, você abria o arquivo, né, inclusive eles estão todos disponíveis no site do Wikileaks, você abre o arquivo e o que você encontra é esse texto. Totalmente desestruturado, né, em TXT, então não dá para entender assim, o que está escrito aqui, tem uns números, um no, 0,00000,0, muito difícil de entender. Então os jornalistas foram trocando informações, fazendo esse trabalho de estruturação dos dados, tirando aquilo que não importava muito e tentando entender os códigos militares, para chegar nesse formato de relatório, né, que era o que o The Guardian passou a publicar junto com as suas reportagens. Então, para cada relatório que eles cobriam, fazendo uma reportagem sobre o assunto, eles colocavam o relatório como uma espécie de prova, né, documento, fonte, sim, para comprovar aquilo que eles estavam dizendo. Esse relatório, por exemplo, fala de uma operação em que o exército bateu na porta de uns residentes iraquianos, ninguém abriu, e aí, como ninguém abriu, eles colocaram uma bomba. Sim, jogaram uma granada na porta, né? O pessoal demorou a abrir a porta, jogaram uma granada, a porta explodiu, e feriu gravemente um menino de 10 anos, a mãe dele e outras 2 crianças que estavam no lugar também. Eles pegaram eles e levaram para o hospital e foram embora sem saber qual foi o destino das crianças, sim, feridas. Outros casos emblemáticos, né, que a gente vai mostrar aqui envolvem geralmente técnicas que são comumente empregadas em jornalismo de dados. A mais óbvia delas é pesquisar em diretórios específicos. Se a sua pauta é sobre cidades, procure primeiro nos órgãos oficiais dados sobre isso. Ministério das Cidades, né? O Governo do Estado, a Prefeitura de Goiânia, as secretarias específicas de cada administração que trabalham com a editoria que você está examinando. Sim? Antes de pensar em raspar dados, operação com planilha, programação, infografia, todas essas coisas, antes de tudo isso, primeiro pesquisar se já não tem base de dados pronta em algum lugar. E na maior parte das vezes tem. A informação está na internet, mas a gente não procura e aí fica procurando seres humanos de carne e osso para dar uma informação quebrada, fragmentada, que já está completa, disposta e organizada em alguma tabela, em algum PDF por aí na internet. Então a parte mais importante é saber procurar, principalmente saber o que você está procurando, sim? Antes de pensar em todas essas coisas que a gente vai ver com mais calma na aula posterior, certo? Um exemplo muito interessante de trabalho com dado, que não envolve exatamente infografia, visualização, mas é uma reportagem de dados, é essa do New York Times sobre o avanço do coronavírus junto com o Rio Amazonas. Sim? Você tem aqui, começa a reportagem, né? O Brasil foi atingido pela pandemia com o segundo maior número de mortes no mundo. E à medida que você vai descendo, esse recurso a gente chama de parallax scrolling, o site tem, tá? Tem um bloco, você digita lá parallax, ele aparece. À medida que você vai descendo, ele vai iluminando os caixões, é uma vista aérea, não é, de mortos no estado do Amazonas. Falando aqui de um fotógrafo do New York Times, a equipe do New York Times, que foi andando rio abaixo para rastrear a expansão do vírus pelo estado do Amazonas. Qual foi a fonte dessa matéria? Uma pesquisa, só pausar rapidinho, que estava disponível desde sempre, o Google Acadêmico, certo? Estava lá, foi publicado em 2020.
alguém viu alguma notícia de que estavam aumentando muito os casos na Amazônia no Brasil, né, no New York Times, a Manuela Andreoni, que é uma das autoras aqui, e aí teve o cuidado de, bom, será que não tem pesquisa sobre isso? Foram até lá, encontraram um artigo recentemente divulgado pelo Pedro Alá, um dos maiores epidemiologistas, infectologistas do Brasil, né? Artigo, assim, publicado, PDF, que estava disponível lá. O artigo tinha dados de uma pesquisa científica liderada pelo Pedro, que estava mostrando que à medida que você avançava no Rio Amazonas, aumentavam os casos de Covid, seguindo o fluxo do rio. Por quê? Porque o sujeito que estava infectado pegava uma balsa para fugir da infecção que tinha chegado naquela cidade e ia para uma outra interiorana. Como a cidade era menor e todo mundo se conhecia, a infecção espalhava mais rápido. Sim? E os casos aumentavam muito mais do que nas cidades que eram maiores. E aí o que o New York Times fez foi levar a reportagem para campo, eles foram até o Rio Amazonas, partiram de Manaus e foram fazer o caminho que o vírus fez seguindo o curso do Rio Amazonas. É um trabalho de investigação local, sim, de colhimento de depoimentos, um trabalho de fotografia sensível, mostrando inclusive que os médicos, as equipes, também ajudavam a espalhar o vírus, porque eles iam até o lugar para fazer teste e já estavam infectados com a doença. Mesmo usando EPIs, eles não conseguiam impedir o avanço da infecção. É uma reportagem de dados, sim, mas vocês viram até agora aqui um gráfico, uma tabela, números? Não. Por que é uma reportagem de dados? Porque ela parte do dado, ela é a fonte principal para montar esse trabalho, sim? Eles, usando os dados como guia, eles disseram para onde a gente tem que ir agora. O primeiro lugar que aparece aqui na tabela dos dados do artigo do Pedro Alau é Manaus, foi aqui que começaram as infecções. O paciente 1 com Covid foi um inglês que chegou no aeroporto de Manaus. Então a gente vai para Manaus, depois a gente vai para onde? Tefé, que é a cidade depois seguindo o curso do Rio, para conseguir documentar o avanço da doença nas cidades. O guia de viagem da reportagem de toda a equipe eram as bases de dados que eles usaram dessa pesquisa. Sim? É uma reportagem de dados, mas ela não tem número. Sim? É uma reportagem que trabalha com foto e texto, sobretudo. Vai aparecer uma visualização aqui em algum momento, claro, não é? Porque eles têm uns recursos para isso, para montar um mapa. Mas ela não é o destaque. À medida que você vai avançando, descendo o mouse, né, eles vão mostrando justamente isso que a gente está comentando. Os casos explodem em Manaus, mas aí à medida que as pessoas vão pegando as balsas para ir para outras cidades, para fugir da infecção, a doença vai se espalhando rio adentro. Sim? E aí eles foram mostrando justamente isso ao longo da reportagem. Aqui é apenas para você entender esse trajeto, mas à medida que você vai avançando a reportagem, o foco é um relato humanizado das histórias das pessoas, ou que perderam parentes, ou que sobreviveram, ou que foram infectados e ainda estão em tratamento, falando justamente do avanço da doença nas suas cidades. Sim? É isso que aparece aqui. E, claro, no trabalho de fotografia, né, de primazia dos repórteres que foram registrando essas coisas. Sim? O que você tem é, portanto, um trabalho de jornalismo de dados que não depende de visualização complexa, trabalho com estatística ou de números. E é isso que a gente vai tentar fazer, certo? Outro exemplo interessante é esse daqui, muito recente também, da base do SUS, do nosso estimado ex-presidente Jair Bolsonaro. Tratava-se, na verdade, de uma informação que estava pública desde sempre. Sim? Mas ninguém com conhecimento técnico para conseguir acessar, ou interesse suficiente para conseguir cavar, tinha chegado na informação. Base do SUS mostra minuto a minuto de registro de vacinas de Bolsonaro, diz a manchete do UOL. O texto não vai mostrar
tabelas, gráficos, nada disso. Assim, códigos complicados de programação. Começa com uma narração falando da data em que a carteira de vacinação do ex-presidente foi forjada para fingir que ele tinha tomado a vacina e ele poder viajar para os Estados Unidos. O que organiza a estrutura do texto são as datas e horários. Eles vão fazendo um relato ponto a ponto, 10 horas e 7 minutos de 21 de dezembro de 2022. Os dados começam a ser incluídos no sistema da Rede Nacional de Saúde. Uma suposta primeira dose de Bolsonaro, ou seja, começa a adulteração aqui. 2 minutos depois, 22 horas e 9 minutos, são incluídos os dados da suposta segunda dose de Bolsonaro, da Pfizer. Quer dizer, em 2 minutos, a gente levou 2 meses, 2 anos às vezes, entre uma dose e outra, e o ex-presidente supostamente tinha tomado em 2 minutos. Então fazem um relato disso ponto a ponto, e aí vão colocando, dividindo a matéria pelos fatos que aparecem nessa base de dados. A informação vai para o Conect SUS em 28 de dezembro. No mesmo dia, tenta-se apagar os rastros dessas mudanças que fizeram na base de dados. E como é que eles chegaram nisso, né? Os dados de vacinação são sigilosos, vocês sabem disso, né? O presidente colocou, todo mundo sabe disso, né? Sigilo na carteira de vacinação dele. E aí, no entanto, a maior parte desses campos de registro de vacinação são disponibilizados pelo Ministério da Saúde, com dados anonimizados, mas tem data de nascimento, sexo, local e data de vacinação. Então, sabendo cruzar as informações certas, você chega na pessoa. Sim? O dado é público, não estava escondido em nenhum lugar. É que ninguém tinha ido procurar lá e especificamente essa informação. O que você tem depois é uma tentativa de cruzar esses dados com a operação da PF, que foi deflagrada justamente para tentar montar isso, né? Um cientista de dados que integrava um trabalho, um grupo de pesquisa, o Infovid, né, chegou em coisas desse sentido. Depois foram questionar o que o Ministério da Saúde tinha a dizer a respeito. O Ministério tentou se eximir, dizendo, olha, a gente não divulgou nada, na verdade, né, porque tinha colocado sigilo, então eles estariam descumprindo a legislação. Na verdade, já estava divulgado. As bases de dados que mostravam isso estavam públicas. Apenas a pessoa não soube manipular para conseguir chegar num dado interessante que tivesse valor notícia. Outro exemplo foi o consórcio montado para levantar os dados de infectados ou mortos por Covid, de imprensa, todo mundo acompanhou. Os jornais foram obrigados a fazer isso porque o Ministério da Saúde não atualizava ou manipulava os dados que eram colocados no seu sistema. Então aí eles pensaram, como é que a gente vai fazer? Bom, vamos levantar os dados de todas as secretarias estaduais, de todos os estados brasileiros e das secretarias municipais também. Tudo isso, daquelas que publicam, não é? Ou de onde a gente consegue o número, a gente junta tudo num lugar só e vai atualizando todo mundo junto, os números de todos esses lugares, para tentar somar e chegar num número que seja nacional. Sim? Então foi um esforço de apuração muito grande, ou seja, não tinha tinha uma fase de extração, que era, na verdade, consultar os dados que estavam disponíveis, tinha uma fase de estruturação, que era pegar os números que importavam das secretarias, os infectados, os doentes, né? E não os recuperados, considerando que a gente nem tinha vacina à época para usar esse termo, né? Tirar esse dado que não importava, e claro, tentar fazer uma análise dos números, no caso, juntá-los, somá-los, para conseguir o agregado final. Né? Quantos mortos, quantos infectados a gente teve no país na última semana, nos últimos dias, no último mês, assim, para mostrar isso em termos de visualização, e que foi o que a gente acompanhou na TV, no rádio, em vários lugares dos veículos que tiveram esse trabalho. Uma coisa diferente é o caso dessa reportagem aqui do Joio e o Trigo. Eles estão falando de um relatório de uma pesquisa da FGV, certo? Dizendo, a pesquisa diz que a indústria de ultraprocessados faz menos mal para a saúde do que várias outras coisas diferentes. Né?
comer fast food e tomar bebidas adoçadas tem um impacto importante no ganho de peso? Parece óbvio, mas um estudo da FGV, que foi destaque em diversos jornais, diz que não. A reportagem me chamou a atenção justamente para dizer que a pesquisa estava falando que o sedentarismo podia ter mais impacto na obesidade do que a má alimentação. Sim? Então, o que acontecia era você ter vários jornais dando essa manchete, usando o dado cegamente. Sim? Trabalho de dados, sim, mas muito ruim, porque eu usava apenas o dado como única fonte. E aqui o joio e o trigo que não está usando os dados como fonte. Eles vão fazer, na verdade, uma matéria investigativa, que é entender por que essa pesquisa que interessa tanto à indústria de ultraprocessados, né? Olha, ultraprocessado não faz mal para a saúde. Sedentarismo faz mais mal do que você comer uma bolacha entupida ou um suco entupido de conservantes, produtos químicos que na maioria das vezes são desnecessários, mas que são embutidos ali por uma questão de lucro, de data de validade e tudo mais. Né? Inclusive, o João Dornelas, né, um dos representantes dessa indústria de alimentos ultraprocessados, durante uma audiência na Câmara, né, usou exatamente esse estudo para dizer que a indústria deles não faz mal para a população brasileira. Sim. O que eles disseram, né, o que o Joio e o Trigo tentou fazer, o veículo de imprensa, foi tentar checar quem estava pagando essa pesquisa. Sim? Porque se fossem as indústrias de ultraprocessados pagando uma pesquisa para dizer que o ultraprocessado não faz mal e o que faz mal é o sedentarismo para a saúde, é isso que causa obesidade, então, obviamente, estaria constatada em um vício, não é, na pesquisa, ela estaria enviesada, enfim, antiética e tudo mais. A resposta da FGV foi que, por questões contratuais, a FGV não revela informações sobre patrocínio ou apoiadores de pesquisas e estudos. Sim. O que você tinha era, na verdade, já que a FGV era um beco sem saída, eles tentaram chegar nos autores. Né? Quem são as pessoas que escreveram? Identificaram esse Márcio Roland como líder da pesquisa e tentaram ver a vida dele. O que mais que ele fez, onde ele foi, quais estudos que foram apoiados ou patrocinados para que ele conduzisse, enfim. Veja que não é um trabalho que parte do dado, né? Os dados da pesquisa. É uma reportagem investigativa, sem dúvida, mas ela não parte dos dados para ser montada enquanto reportagem. Os dados são uma fonte para a matéria, certamente, eles consultaram a pesquisa, eles foram no artigo, nas tabelas que aparecem nela e tudo mais, mas ela não é a fonte principal da matéria, sim? Sem dúvida alguma. Não é? Ela é um mote, ela montou a pauta, mas ela não conduz a narrativa. Não é? A reportagem não é, como esses vários outros jornais fizeram, o dado, perdão, não é o principal da reportagem. Né? Como no caso dessa da Galileu, 6 a cada 10 brasileiros sofrem com sobrepeso, aponta o estudo da FGV. Nesse aqui, trabalho com dado, talvez, mas mal feito, porque leva em conta apenas essa única fonte, que é o dado. Sim? No caso dessa do joio e trigo, o dado é uma fonte, mas ele não é a principal. E não é o dado que conduz a narrativa da reportagem. Então a gente não está falando aqui de jornalismo de dados, sim? Embora tenha dado no meio da matéria. Mais ou menos como você fazer uma reportagem, como a gente viu no Live há poucos dias atrás, se eu não me engano, da Luara, falando do raiá da OVG do bem, né? Da OVG, o arraiá da OVG, que aconteceu no Palácio e tudo mais. No meio da reportagem, em algum momento, ela cita os números das doações, né, que a OVG arrecadou. Legal, tem dado, tem número, mas é uma reportagem de dados? Não, porque o principal é falar do arraiá, da festa. Sim? Embora a arrecadação vá ser doada, embora ela seja resultado de um trabalho que pode ser parametrizado, que poderia gerar um trabalho com dados, não é essa a intenção principal do trabalho. Sim? Aí a gente não está falando de jornalismo de dados.
Algumas diretrizes, portanto, para publicação. Primeiro, alguns erros comuns. Não especificar quais bases de dados você usou. Precisa fazer isso. Isso é a mesma coisa que você fazer uma reportagem sobre saúde e não dizer quem foi o médico entrevistado ou qual pessoa da UPA te deu a declaração, ou sequer se é uma UPA que deu a declaração de que não está tendo atendimento, por exemplo. Não faz sentido, sim. Você vai ter uma aspa sem identificação de quem é a pessoa que está falando. Não faz sentido. Exatamente como não faz sentido dizer que tantos por cento dos brasileiros sofrem com obesidade sem dizer de onde esse dado vem. O que é esse dado? Que pesquisa é essa? Quem foi a pessoa que fez a pesquisa? Qual a metodologia? Ou então não é um dado de uma pesquisa pronta. Eu, jornalista, levantei o dado. De novo, precisa dizer como você chegou a esse número. Sim? Algo importantíssimo. E nem como você usou o número. De repente, você tirou uma tabela pronta do Ministério da Economia, falando, por exemplo, do IBGE, melhor ainda, falando, por exemplo, do número de desempregados no Brasil. Sim? E aí você pega os dados dos últimos 5 anos, da variação no número de desempregados, e diz que o desemprego aumentou no Brasil. Aumentou em relação a quanto tempo atrás? Se você não diz que o recorte que você fez foi dos últimos 5 anos, a pessoa que está lendo, ela está sem saber que, na verdade, você fez uma seleção que foi de tirar os dados dos últimos 20 anos e escolher dos últimos 5 para dizer que o desemprego aumentou no Brasil. Então, cuidado com esse tipo de ação. Sim? Nesse momento da estruturação dos dados, da limpeza, de a gente tirar o que importa, de tirar o que não importa e ficar apenas com o que é importante para a pauta, é muito fácil cometer esse tipo de erro. E aí o problema não é a seleção, mas não informar que você fez a seleção. Sim? Quais foram os parâmetros que você usou? Tal coisa aumentou X%. Em relação a quanto tempo atrás? Em relação a qual dado que você está comparando? Certo? Essa coisa de colocar o dado em contexto é exatamente como dizer que o Caiado disse que Goiás vai bem na feira da Tecnoshow no Rio Verde. Dizer o contexto é importante, porque isso diz algo para o leitor. Não, ele só falou que a gente está muito bem porque ele quer ficar bem com o pessoal do agro, porque ele estava na feira da Tecnoshow. Não tem como eu chegar a essa conclusão se você não me diz onde ele estava quando ele deu essa declaração. É a mesma coisa se você tira o contexto do dado. Sim? O dado, como uma fonte, precisa ter o seu contexto informado. Usar os dados para validar a informação. Dado não é uma coisa neutra, objetiva, isenta. Não é? Ele sempre foi selecionado e organizado por alguém, e esse alguém deixou algumas coisas de fora, ou escolheu determinadas categorias para montar a base de dados de uma determinada maneira. O apelo visual para informações, né, essa coisa de querer montar o gráfico, é louvável, sim, se quiserem fazer nesse primeiro momento, sem a gente ter falado com base, né, mais especificamente sobre isso, ok, tudo bem. Mas veja que nesse primeiro momento a gente vai tentar trabalhar, na verdade, com a descrição, com a humanização, com a narrativa, assim, de o que esse dado pode dizer para a gente, tratá-lo como fonte mesmo, sim? Para antes de pensar na representação visual dele, não é? O que é que ele diz de fato? Porque às vezes a gente tem gráficos extraordinários que não dizem muita coisa, que ficariam melhor em texto, por exemplo. Sim? Que é isso que a gente acabou de dizer. Né? Visualizações complexas, fantásticas, interativas, maravilhosas, mas qual a informação que elas estão dando para a gente de fato? E esse é o problema. Né? Há algumas barreiras para a gente conseguir fazer o uso eficiente disso. Claro, nem sempre as bases dos dados que você está procurando vão estar disponíveis. Não é? E aí ou você vai ter que levantar seus próprios dados ou vai ter que chegar em algumas fontes e dizer, olha, eu preciso delas. É aí que entra a LAI, é aí que entram as assessorias, é aí que entra o esforço de investigação, de reportagem normal. Sim?
E, claro, formação deficiente dos jornalistas, essa clareza, né, de tratar o dado como fonte, de saber que ele não é neutro, de tentar entrevistá-lo, de estressar o que ele está dizendo, da necessidade de estruturá-lo antes de apresentar, de fazer uma análise e de depois apresentá-lo de uma maneira mais didática quanto possível, em texto, com visualização, com infografia, com mapa, com o que quer que seja. Essa noção falta a boa parte dos profissionais. E é por isso que vários deles vão dizer que não, na verdade, isso daí a gente faz desde sempre. Não. É? Uma incompreensão sobre a natureza das produções do gênero. Não sabe dizer o que é um jornalismo de dados, né? Porque confunde essas categorias que a gente falou lá atrás. O jornalismo com dados tem número, tem estatística, tem informação estruturada, mas ela não é central, como no jornalismo de dados, sim? Onde o dado é a fonte principal, primária, conduz à apuração da pauta e à composição da reportagem, né? E, claro, um problema que é premente, sobretudo no nosso país, onde a gente às vezes tem a lei que obriga as pessoas a oferecerem o dado, ou deixarem ele transparente, mas isso simplesmente é desrespeitado. Um exemplo muito interessante do nosso estimado governador, que assim que assumiu, sumiu com as tabelas no site da Secretaria de Segurança Pública de homicídios causados pela polícia. E aqui eu não estou dizendo que policiais matam e são do mal, não. O ofício deles é justamente proteger, assegurar a ordem, sim. Mas a questão é que acidentes acontecem, né? E eles precisam ser colocados de maneira transparente. O que o governador fez assim que assumiu foi retirar todos esses dados dos sites. Aí a gente dizia, olha, mas tem que ser divulgado, é transparente. Ele, mas não vou colocar. Enfim, é isso aí. Ninguém falou mais nada. E os sites da Secretaria de Segurança Pública seguem sem esse número, sim? A não ser que isso tenha sido atualizado muito recentemente. Sempre observar em trabalhos com dados, procurar bases de dados antes de produzir a sua. Não tem dados sobre isso. Será? Você procurou direito? Você colocou um PDF na frente na hora de procurar no Google? Você foi nas bases específicas para procurar informações específicas? Eu estou procurando um artigo acadêmico sobre tal coisa, uma pesquisa de algum centro de universidade e tudo mais. O melhor lugar para fazer essa pesquisa não é no Google padrão, é no Google acadêmico. Eu estou procurando um relatório de pesquisa de uma ONG, de uma organização sobre meio ambiente. Então procura nos sites institucionais que vão tratar especificamente dessa editoria. Importante sempre é saber onde procurar, sim, e como chegar no resultado que você está buscando, sim. Dividir tarefas, porque às vezes é trabalho para mais de uma pessoa. No seu caso, você vai precisar fazer sozinho, porque a gente está falando aqui de um trabalho individual, mas principalmente fixar um deadline. Sim? É muito fácil se envolver com as coisas, naquele esforço de conseguir chegar no número, na informação que você está buscando, e aí, não, cheguei nisso, estou esperando uma resposta de não sei quem, e aí terminou o deadline para você publicar e não tem uma informação que saiu dali. Porque como o dado é o ponto de partida, ele não é a reportagem pronta, a não ser que seja um trabalho muito ruim, que vai usar apenas o dado, uma única fonte será o dado. Vai ser um trabalho ruim. Se o dado for o ponto de partida, então você vai precisar começar por ele para consultar outras fontes. Fonte documental, pessoas de carne e osso, oficial, oficiosa, independente. Sim? Entrevistar os dados, desconfiar dos números. O dado é a sua fonte principal, mas ele é uma fonte. E a fonte precisa ser estressada, a fonte tem intenções, vale todas as regras clássicas que a gente viu em PTJs passados sobre fontes. Sim? E os trabalhos de entrevista. Todas as regras continuam valendo aqui. Trata-se de uma fonte. E no caso, uma estática montada por terceiros. E a gente está falando geralmente no plural, porque uma pessoa gerou o dado, outra registrou, outra sistematizou na tabela, outra subiu para o site no formato X ou Y. Então são várias decisões subjetivas de várias pessoas diferentes. Nenhum dado é neutro, nenhum dado é objetivo.
Cruzar os dados com outras fontes. Isso é fundamental. Se a gente tiver o dado como única fonte da matéria, primeiro, isso não é nem notícia. Né? Isso é divulgação de pesquisa, né? De números que estão aí disponíveis em algum lugar. Mas nem notícia isso é. Permitir alguma forma de interatividade. No mínimo, link. Sim. Usei dado X. Ótimo. Então, por favor, coloque o link para que as pessoas cheguem no dado também. Para que elas tenham a opção de explorar elas mesmas a base de dados que você colocou. Sim? Se a gente tem essa opção, por que não oferecê-la ao nosso leitor? E isso é fundamental. E, claro, detalhar como é que você usou os dados, como você chegou neles, onde eles estão disponíveis. Você fez algum tipo de organização, né? Cortou ou selecionou alguma parte. Né? Você encontrou 15 PDF com as folhas de pagamento dos comissionados da Assembleia Legislativa de Goiás. Né? Você selecionou apenas 10. Por que você tirou esses 5? Sim? Por que você está falando apenas desses 10? Por que esses 5 não são importantes? Você colocou o link para os 15, mas você está falando apenas de 10. Por que você está falando só deles? Essas explicações têm que ser dadas para o leitor. Sim? Isso é fundamental. É isso. Peço que vocês explorem os links que eu deixei na aula, que tem algumas sugestões de várias bases de dados diferentes. Mas, obviamente, nas aulas de produção a gente vai tentando acertar com as pautas que cada um eleger. Tá? Nesse primeiro momento, a reportagem não precisa ter, não necessariamente, se quiser, fiquem à vontade, vou dar assistência para isso. Não precisa ter essa reportagem para ser entregada agora daqui a 15 dias, né, contando a partir do dia 23. Não precisa ter um instrumento de visualização necessariamente. É uma reportagem de dados, então ela tem que partir do dado, tem que ter um dado como fonte, ele tem que conduzir a narrativa da reportagem, certo? É a fonte principal, com certeza, mas não necessariamente precisa ter um trabalho de visualização. Um gráfico, um infográfico, um mapa, alguma coisa nesse sentido, certo? O que vai precisar ser feito são um post para as redes sociais e agora vocês vão poder escolher Instagram ou Twitter ou Facebook. Tudo bem? É isso. Qualquer coisa, estou à disposição.